aos Coríntios, capítulo 8, verso número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 2. Diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Amém? Amém. Mais uma vez, olha. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Amém? Nós todos sabemos muitas coisas, né? Mas sempre dentro daquilo que você sabe, você pode aprender, mas pode aperfeiçoar, mas e muitas vezes você pensa que sabe, como disse Paulo, mas deve entender que ainda não sabe completamente, não entende completamente. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós vamos aprendendo e vamos distinguindo, vamos sabendo, e ainda não sabemos como convém saber. Como muitas vezes aplicar, utilizar aquele aprendizado, aquilo que a gente conhece. Então, o saber, ele implica em você ir cada vez mais buscando um entendimento, uma compreensão mais clara. Jesus, falando com os judeus, ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que ele estava falando? O povo que não conhecia a verdade? Não, porque as Escrituras, Paulo chega a dizer que foi entregue aos judeus o conhecimento, os oráculos divinos. Era um povo que sabia quem era Deus. Era um povo que sabia que só existia um único Deus. Era um povo que conhecia os mandamentos de Deus. Mas Jesus diz para eles assim: vocês têm que conhecer melhor o que é verdade, e daí essa verdade vai libertar vocês. Aí o povo ficou contente: agora nós vamos aprender algo melhor. Não é bom? Vamos aprender algo melhor. Não, o povo ficou revoltado. Nós somos livres. O Senhor está dizendo que nós somos escravos. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: olha, aquele que é vencido por algo é escravo dele. Então aquele que é vencido pelo pecado é escravo do pecado. Ele é vencido pelo pecado, ele é escravo do pecado. Jesus está dizendo assim: vocês sabem, mas não sabem como convém saber. E vocês ainda vivem no pecado. E agora vocês precisam saber melhor, entender melhor, para que você fique livre, liberto. O entendimento, quando ele não é muito claro, quando a pessoa não consegue a sua expansão completa, a pessoa acaba atuando, fazendo as coisas de maneira equivocada, errada. Nós podemos ver, não só no Brasil, no mundo está ocorrendo tudo isso, grupos, massas de pessoas são levadas a fazerem coisas horrendas, achando que estão fazendo certo, por falta de entendimento. E eles acreditam que estão fazendo, que sabem que estão fazendo, mas são só massa e não obra. Porque de fato não tem entendimento.
E nós precisamos ter um pleno entendimento, como disse Paulo, e aqui é muito importante esse detalhe que ele dá. E se alguém cuida saber alguma coisa, ele não especificou qualquer coisa, ainda não sabe como convém saber. Não é assim? Nós até ontem estávamos conversando sobre café, né? Um café forte seria o quê? Um café branco, claro ou escuro? A cor? Um café forte. Não pode falar. Você vai comprar no mercado, está escrito comum, extra forte, forte. O que você espera de um café forte? Qual é a cor dele? Tem que ser preto, bem escuro. E na verdade, quando a gente vai estudar sobre café, descobre que a coloração é quando a pessoa vai tomando. Você toma menos, o café fica mais escuro, né? Mais claro. Se você colocar lá um pouco de açúcar, de melado, ele vai ficar mais escuro. Não quer dizer que ele está um café puro. Aí você vai estudar sobre café, e eles vão trazer lá uma xícara de café. Claro, você olha aqui, mas esse café, isso parece chá. E é fortíssimo. Porque a gente sabe, mas não sabe como convém saber. A gente não estuda a fundo. Tem pessoas que ele pega aquele café, ele cheira, diz esse café de tal país, de tal ano, pelo cheiro, pelo gosto, ele vai dizendo até a marca. Por quê? Porque ele busca saber mais profundamente sobre aquilo. Mas todos nós temos que ser extremamente sábios? Não, mas naquilo que é interessante para mim, eu tenho que aprender. Aquilo que é importante, eu tenho que aprender. Eu tenho que melhorar. Eu posso ser pedreiro, mas se eu não estiver continuamente me aperfeiçoando, eu vou perder espaço de trabalho, porque está surgindo novas ferramentas, nova forma, novos materiais, né, em que as pessoas estão trabalhando. Com menos sujeiro, né, suja menos, tem cola, menos amassa, tem uma infinidade de produtos novos que estão saindo. Tem que ser a pessoa é pedreira, é marceneiro, é carpinteiro, ele tem que ir adquirir, aprender, anos para que ele vá crescer na posição que está. Então é muito importante nós sabermos, aprendermos. E aprendermos de Deus é muito bom. E aprendermos dos preceitos de Deus também é bom. Então Jesus disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para vós. Assim, então, é essencial quando nós aprendemos. Quanto mais aprendemos, quanto mais nós buscamos, eu preciso saber que hora é isso aqui. Às vezes você vai falar para alguém sobre a doutrina, vai falar do sábado, a pessoa, não, mas isso foi abolido. Aí você questiona alguma coisa e não sabe responder, não sabe realmente por que ele acredita que foi abolido. Porque ele nunca procurou saber. E é importante que eu, que você, que nós também venhamos a entender, né, a saber um pouco mais. E eu trouxe algumas passagens que dizem o seguinte: você sabia que aqueles que parecem ser fortes de coração são realmente frágeis e mais sentimentais? A pessoa se fecha e ele parece ter bruto, ser forte, mas na verdade é carente, né? Então você, muitas vezes olhando para a pessoa, e se você estuda um pouco mais o comportamento humano, se você aprende um pouco mais sobre a linguagem corporal, daí você vai descobrir que a pessoa está com uma capa ali, mas ele não consegue esconder que por trás dele tem uma pessoa frágil, tem uma pessoa sentimental, né, que tem sentimentos,
mas ela parece ser super forte. Né? A pessoa parece não sente nada, tudo é fácil para ele. Não é mentira, né? Porque todos nós somos humanos e todos nós temos nossas necessidades. Diz também, você sabia que aqueles que ocupam o seu tempo em proteger os outros são aqueles que realmente necessitam que alguém os proteja? Quer dizer, ele procura fazer algo que ele está precisando. Ele procura fazer algo que ele está precisando. E nós muitas vezes não sabemos, não compreendemos a necessidade dos filhos. Muitas vezes o filho está ali clamando por alguma coisa, mas não conseguimos decifrar. Né? O pastor Davi estava falando de um monte de crianças não surgindo, um monte de pais novos. Porque muitas vezes se descobre como lidar com os filhos quando eles já estão adultos. E às vezes já é tarde, só para lidar com os netos, porque com os filhos já passou. Então é essencial que o pai ou que a mãe nova, ela também vá buscar informação para que ela venha criar o filho, venha criar a filha de maneira mais salutar possível, buscando entendimento. À noite ainda conversávamos lá, porque a educação hoje, né, ela está muito difícil. E está difícil por quê? Porque os pais não querem aprender, não querem se esforçar para melhorar. Os pais acabaram, né, utilizando celular, utilizando o computador, a televisão para educar os filhos, porque eles não têm tempo, estão cansados, eles não conversam. Então como é que eles vão entender o filho, a necessidade do filho? Se eles não conseguem ver o filho, conversar com o filho, prestar atenção como o filho está hoje, e amanhã depois ele percebe que o filho não está igual, então ele vai procurar saber, mas se ele está lá na televisão, está lá, né, só utilizando o celular, isso aqui, o pai nem observa, ele nunca vai notar a diferença do filho, ele nunca vai entender a necessidade do filho. Então ele nunca vai ser um bom pai, não vai ser uma boa mãe, porque ele não está apercebido, porque ele não sabe como convém saber, ele não se aperfeiçoou, ele não quer se aperfeiçoar, né? Assim é no casamento, assim é a esposa que pode melhorar, mas não melhora, é o marido que pode melhorar, mas não melhora, ele não quer saber mais, ele não quer ler um livro, ele não quer participar de uma palestra, ele já sabe. Olha, vai ter uma palestra em casais, eu já sei, vou lá aprender o quê? Vai ter uma palestra para homens, eu vou lá aprender o quê? Eu já sei tudo. Não é assim? Bota uma palestra de administração, eu não sou bom administrador. Será que é? Né? Eu preciso aprender, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, desenvolver como pessoa, como um filho, como um pai, né? Como uma mãe, como um bom empregado. As pessoas reclamam muito de salário, mas quando elas se esforçam para produzir mais? Ah, não adianta, se eu produzo bastante, o outro não produz nada, o patrão não me dá valor, será que não dá? Será que não tem alguém que observa? E a pessoa fica sempre naquela. Ele não procura se esforçar no entendimento. Ele não procura melhorar a cada dia. Ele não sabe como convém saber. Ah, eu sei fazer um arroz. Amém? Aprenda a fazer, então, uma caminhada. Já sabe cozinhar um arroz, aprenda a cozinhar a galinha, misturar os dois e fazer uma caminhada. Já melhorou? Não melhorou? Mas você já pode aprender a fazer um macarrão, pode aprender a fazer uma batata doce, pode aprender a fazer um bolo. Ah, eu não sei. Eu não sirvo para isso. Não, porque a pessoa não tem vontade de se aperfeiçoar. Se ela tiver vontade, ela vai aprender, ela vai melhorar. Talvez ela descubra que algumas coisas ela tem mais habilidade, outras ela vai ter menos, mas ela pode melhorar. Pode nos tornar um mestre, mas pode tornar uma pessoa, uma cozinheira melhor, uma faxineira melhor, né? Uma cuidadora melhor. Mas a maioria das vezes a pessoa, ela não se importa em procurar saber um pouco mais, em se aperfeiçoar, em melhorar.
ela não consegue olhar outra pessoa e ver a necessidade da outra pessoa. Ela não consegue distinguir os seres humanos porque ela vive num mundo totalmente isolado. Ela não quer se desenvolver. E isso é mal. Né? Aqui diz, você sabia que as 3 coisas mais difíceis de dizer é eu te amo? Isso de coração, né? Perdoa-me, isso é fácil, né? Não é fácil? Perdoa e ajuda. São coisas difíceis. Reconhecer que você precisa de ajuda. A igreja não tem amor. A igreja não vê que eu estou passando por necessidade, mas ele não pede. E Paulo diz assim: comunicai aos santos as vossas necessidades. Eu não peço. E às vezes a minha necessidade, não estou falando de simplesmente coisas materiais, né, do dia a dia. Às vezes a minha necessidade é de conversar, de entender alguma coisa, de poder expor meus medos, a minha fragilidade, as minhas decepções. Não é assim? Mas eu tenho que ter coragem de pedir ajuda. Eu preciso falar, eu preciso me comunicar. Mas acontece que é uma das coisas mais difíceis da pessoa, de uma mulher, pedir ajuda. Quando ele vai pedir, porque já está praticamente sem mais nenhum recurso, acabou tudo, ele viu que a coisa. Aí às vezes ele se humilha um pouco e vai pedir ajuda. Mas normalmente são coisas difíceis. Pedir perdão, a pessoa às vezes até pede. Me perdoa, talvez você está errado. Me perdoa. Quer dizer, eu estou pedindo, mas não estou convencido de que eu estava errado, equivocado. E nós erramos, né? Erramos sim. Ontem eu comentava com os irmãos, uma das coisas que me surpreendeu, eu era pastor já, no bairro Alto, e o meu filho Richard foi para o colégio e a pastora mandou ele embora, porque ele foi sem uniforme. E a norma daquele colégio era que tinha que ir de uniforme. Mas a norma do governo não dizia isso, quer dizer, o governo não tinha tirado o uniforme, não tinha acabado aquele período que vinha dos militares, então tinha necessidade. E eu peguei o filho e voltei lá no colégio, deu uma bronca no professor, bronca na diretora, disse como é que pode isso e tal. Não, pai, mas é entende, mas isso é para segurança, né? Porque se entra aqui uniformizado, sabe que é o colégio e tal, mas o senhor está com razão, o senhor está com razão e tal. E eu vim embora, todo feliz. Ele sabe. Aí eu chegando em casa, tinha um colega meu que não era da igreja, né? Um gerente de banco aposentado. E eu, com uma lojinha, cheguei lá, na França, o nome dele, e falei para ele, disse, colégio, vamos ver o que aconteceu. Meu filho foi lá, o senhor mandou ele embora e tal. Eu fui lá e tal, falei aquilo, ele disse, o senhor está errado. O senhor, como pastor, fazer isso? Uma vergonha, eu sou como pastor, que eu mando isso acontece. Mas não interessa, a lei diz isso, diz aquilo. A professora, o colégio, a maioria das pessoas comportaram que devia ir de uniforme. Então a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar a autoridade para ser respeitado. O senhor acabou de dar uma razão para o seu filho desrespeitado. Porque o senhor foi lá e desrespeitou a autoridade. Ainda que o senhor tinha razão, mas ficou uma hora lá no meu ouvido, glória a Deus. Agradeço até hoje, para mim serviu de lição, ele me ensinou que eu estava errado. Ainda que eu tinha razão, mas eu estava errado. Não tinha mais uniforme, não tinha dado uma semana de chuva, não tinha secado. Que eu fosse lá com o filho então e falasse antes, dizendo, explicando, né? Mas não dá de qualquer jeito. Então tem hora que você tem razão, mas age errado.
Porque você sabe, mas não sabe quanto convém saber. E daí você reconhecer que está errado e dizer perdoa. Uma vez eu estava com dinheirinho no bolso contado. E eu fui no armazém que tinha. Fui comprar um negócio, e aí eu lembro de um todo, disse, não, senhora, fosse os 100 reais, né? A senhora está errado, dei 100 para a senhora. Eu disse, não, senhor, me deu 100, você deu 50, está aqui, ó, abriu o caixa, não tem, mas eu só tinha uma nota de 100 no bolso. Não, não tem. Puxa. Voltei para casa e disse, né, por 50 reais. Eu perguntei para a mulher, você não está mexendo? Ah, peguei, paguei isso aqui e tal. Agora tem que voltar lá e começar a perguntar. Realmente é assim. É duro! A cara lá no chão, né? Hoje eu tenho tanta certeza que eu tinha 100 reais no monte de tempo, não deve ter pegado. Então, às vezes, você tem que tomar aquela atitude. Estava errado, não, vou ter que ir lá reconhecer, me perdoe, mas eu fui enganado também, né? Mas eu coloquei para a senhora uma coisa que era minha. É difícil a pessoa pedir perdão. É difícil. É difícil reconhecer que está errado. E não basta, né, reconhecer que está errado. Mas é difícil, você tem que admitir que o outro tinha razão. Eu tinha lido que Santa Catarina tinha 500 municípios, 400, eu estou falando com o irmão Joel. Não, pastor, o senhor está errado. Não, tem 350 municípios no estado de Santa Catarina. Tenho certeza que eu vou ver, na presença de como que ele tem falado. É difícil, mas são situações. Né? Outro dia nós estávamos conversando lá no concílio, até eu tenho que falar com o irmão, porque realmente estava eu, o Josiel e o irmão Pacheco. E ele falou, não, eu tenho que ir lá, está na divisa da Argentina, do Chile e da Bolívia. Eu disse, não tem divisa do Chile, Bolívia. Não tem, mas aqui fora na cabeça. Né? O irmão José também não, porque lá é o Paraguai e tal, não dá certo. Esse eu peguei o mapa, fui olhando e realmente era a divisa lá do Chile, Bolívia e Argentina. É que às vezes a gente pensa saber, mas não sabe tudo como convém. E daí, você não abre espaço, né, para buscar mais informação. Mas quando você acha, então você vai e diz, olha, realmente você estava certo, cara. E errado estava mesmo. Né? Existe realmente isso. Falhar, todos nós temos. A dificuldade grande é reconhecer quando falhamos. É o grande problema. Né? Perdoa porque eu bati errado, falei errado, reconheci errado. Mas é difícil. Falar que amo é muito comum. Ai, logo. Já nem falo português, eu falo tudo inglês. Fazem aquelas almofadas, né? Mas falar que te amo mesmo é muito difícil, de coração. Como eu te amo, né? Sai bastante também. São palavras, gestos e atitudes que são difíceis do dia a dia. Mas nós devemos entender que é difícil, mas nós podemos mudar. Né? Também não adianta eu falar eu te amo e meter o braço. Né? Tu sabe como eu te amo. Aí não é amar, é fazer o mal.
São coisas que nós temos que estar aprendendo. Você sabia que aqueles que se vestem de roxo são mais seguros de si mesmos? Sabe por quê? Porque existe uma tendência natural que você não percebe. São as cores. Aí você olha lá, tem um monte de roupa. Daí a mulher vai lá e ela põe isso aqui, ó. Ela põe outro em mais. Daqui a pouco ela acha um, é esse. Ela acha que é o mais bonito. Mentira. É o que está coincidindo com o momento que ela está vivendo, e aquela cor fecha com os seus sentimentos. Então não é o modelo, não é a coisa bonita, é a cor daquele momento, o sentimento que ela está sentindo naquele momento, é que atrai para ela ter aquela cor. Então é por isso que às vezes você pega e vai pintar a casa, é triste porque a mulher tem uma cor, o marido quer outra, depende do sentimento dos dois. Né? Às vezes você pinta meio dedo e misturar coisa. Os caras vão ter casa pintada qualquer cor, né? É um dia, uma cor para cada dia. Polaco, né? Uma cor para cada dia. Pronto, ele sempre está feliz, porque mesmo que eu tenha encontrado uma parede bonita para ele. Porque depende do meu sentimento, de como eu estou me sentindo, eu vou colocar uma cor. Eu estou mais atraído pelaquela cor. Você acaba inconscientemente utilizando aquilo. Você se atrai, porque por isso existe até tratamento de saúde à base de cor. Você tem uma sala, passa uma cor, passa outra cor, depende da indicação do terapeuta. Se a pessoa é muito devagar e tal, coloca uma cor vermelha, colocar o nome eu digo, à frente, no março, aí está animado, entendeu? Aí se a pessoa está muito animada, daí ele coloca um branco, coloca um azulzinho, verde, ele fica mais calmo. Né? Então assim, isso auxilia o ser humano. Não se usa um pano vermelho para torear. Né? A cor vai dando pelo touro, pelas pessoas. Né? Elas gostam do vermelho, a emoção, a adrenalina daquele momento. Então o roxo também, aquela pessoa que ela está meio que neutra, o roxo não mistura muita cor. Então ela está meio que neutra também, ela está bem de si, ela está segura de si mesmo. Então ela usa roxo, né? Nós não temos mais, não é roxo nem azul, meio ligado, uma coisa assim, né? Mas porque está seguro. Aí você sabia que aqueles que se vestem amarelo são os que desfrutam de sua beleza? Né? O amarelo vai estar tudo certo. Né? Tem que ser. O amarelo é tudo. Você se pinta a cara, você pegar aquela semana, né? Faz igual o irmão Tortado, é tudo verde. Porque faz parte, a pessoa ela se identifica. Né? E nós vamos identificando só com cor, só com som. E nós temos que saber. Então, às vezes eu sei como eu estou pelo que eu estou me sentindo. Estou mais ou menos, estou meio ruim, né? Pelo que eu estou me sentindo, eu me identifico, né? Pelos sinais. Então, você sabia que aqueles que se vestem preto são os que querem passar desapercebidos e geralmente necessitam tua ajuda e compreensão? Por que se veste de preto para ir para o velório? Todo mundo quer passar despercebido, ele não quer nem que a morte mesmo. Vai que a morte mesmo está fazendo aqui, né? Aí na semana eu estava lendo lá, o meu sobrinho colocou, que a mulher, ela foi mal para o hospital, né? Mal. Aí estava lá, não morre, aí veio a morte e disse para ela que não ia morrer. Você não vai morrer? Você vai morrer daqui 40 anos. Passou uns tempos, ela já foi lá. Se eu vou demorar para morrer, foi fazendo cirurgias plásticas, melhorando, né? Não vou ficar bonita. Ficou bonita, ficou mulher transformada, toda cheia de si. Aí ela sai toda elegante, bonita, sai da rua, o carro passa correndo na tela. Daí ela chega lá e vai ter que a morte, dona morte, como é que é isso? Só que disse que eu tinha 43 anos de vida, eu falei, falou.
Então, o cara fala, tio, mas isso é você, ué? Eu nem te conheci. Mudou tanto que morreu. Quer dizer, todo mundo quer correr da morte, não quer? Todo mundo chega no velório, morto preso, mas desapercebido, né? E às vezes está precisando, a pessoa está precisando. Já que eu gosto preto, né? Posso usar um preto de vez em quando, talvez seja por isso. Estou precisando de alguma compreensão. Né? E é notável também se usa preto porque se deixa mais magro. Né? A pessoa parece ser mais magro que ela é. Né? Ela engana. Né? Então você sabia que quando você ajuda alguém também seu retorno pode vir duplo? Se existe uma coisa que auxilia, eu sempre digo para as pessoas, a bondade, ela faz com que você seja sempre abençoado. Se você ajuda um bêbado lá na rua, cair, tocar, você tem que ter carinho para ele, pode até para ele fazer a coisa errada, mas ele vai dizer o quê? Deus Deus. Aí você não dá. Maldito. Mesquinho, miserável. Em vez de abençoar ele, é melhor dar o tudo. A Deus lhe torna uma pessoa abençoada. E você faz favor para alguém, a pessoa se sente grata, ela vai te abençoar. Agora, quando você não faz, então no alcance, mas não é merecedor, isso aqui você acaba sendo amaldiçoado. Aí você não sabe por que pessoas, às vezes, até não são tão merecedoras, mas são tão abençoadas, porque elas acabam sendo boas em certos momentos para certas pessoas, e essas acabam abençoando a vida. Assim é com o pai e com a mãe. O filho obediente, esse meu filho é uma bênção. Filhos desobedientes são desgraça. Os pais já começam a amaldiçoar. Não adianta. E a vida daquela pessoa vai ser uma maldição. Então ela precisa mudar o comportamento até com filhos, com pais, até com amigos de trabalho, porque onde você faz o bem, você acaba sendo abençoado e não amaldiçoado. Aí a pessoa vai colher o bem, a pessoa vai colher a gratidão, senão ela acaba sendo amaldiçoada. Então é bom fazer, como diz, você sabe, quando você ajuda alguém, seu retorno vem tudo, porque uma palavra, às vezes uma coisa ruim está acontecendo, mas a palavra da pessoa quebrou. Porque tem autoridade para falar, tanto para o bem quanto para o mal. Então tem que aprender a fazer o bem. Tem que aprender a fazer o bem. Né? Jesus mesmo ensinou isso. Fazer o bem, né? Sem olhar. Como diz o ditado, sem olhar quem. Jesus fala a parábola do bom samaritano, gritando, quer dizer, o samaritano passou, não interessou para ele se era judeu, se era pobre, se era rico, se era religioso, se não era religioso. Ele pegou e foi lá e ajudou a pessoa porque ela estava ferida. Com certeza, a vida dele foi até. Então, quando você age, né, de certa maneira com as pessoas, e elas acabam te abençoando, você recebe isso. Por isso é que nós temos gentil. Você pode estar com a maior razão, mas você chega lá, grosseiro, a pessoa já fica de má vontade e acaba te amaldiçoando. Mas você chega lá, mesmo que você tem razão, mas poxa, sabendo minha situação, como é que eu estou e tal, a pessoa começa, pelo menos ela não te amaldiçoa. Ela não vai te amaldiçoar. Mas se você está ali provocando, o que ela vai fazer? Maldito mesmo. Tem que morrer, tem que viver isso, viver aquilo, porque a pessoa, ela se sente ofendida. Então, quando você aprende a lidar com as pessoas, elas vão acabar sempre te abençoando, nunca te amaldiçoando. Então, seja bondoso nas palavras, bondoso no atender as pessoas, em receber, a dar ouvido, né? Porque as pessoas se sentem gratas, elas vão se sentir felizes. E elas vão sempre procurar o melhor para você. Agora, quando você age ao contrário, quando você age rude, é uma pessoa grosseira,
por mais que você tenha razão, você vai atrair coisas no teu futuro. Amém? Então, ainda que não sabemos quando convém saber. Você sabia que é mais fácil dizer o que sentimos por escrito que dizer pessoalmente? Você até começa a escrever e tal, daqui a pouco também você vai descobrir que nem tem tudo aquilo que fala. Você começa a colocar por escrito, vai descobrir um monte de coisa. Mas é mais fácil você falar escrevendo do que pessoalmente. Chega na cara, olha no olho dele, depois eu falo. Assim? Então, mas quem tem mais valor quando você faz pessoalmente? Tem. Então, é mais valoroso se fazer pessoalmente do que você fazer por escrito. Mas é mais fácil fazer por escrito. Mas eu devo aprender a fazer pessoalmente, olhar, falar, né? E dizer aquilo que eu sinto. Eu sinto raiva, eu sinto amor, eu sinto tocado, estou decepcionado, ou eu estou muito feliz, então fica mais fácil chegar e falar. O problema é que às vezes você vai falar uma coisa que você não está bem, mas você não vai falar. Você começa a confessar. A forma com que você apresenta é oferecer. Aí você atrai mais males, discussão, briga. Por quê? Porque normalmente, quando há uma discussão, você vê que as pessoas falam e ninguém ouve. Ninguém ouve. Né? Só quer falar. Por isso é que não quer gritar mais alto que para você chegar numa coisa, você tem que ouvir. E tá, de repente eu está com razão. Mas tem razão, mas eu também tenho. Você tem razão, nisso aí você tem razão. Vamos ver o que eu tenho. Mas aprender a conversar é difícil. Muito se fala que é necessário diálogo. Mas você sabe que a coisa mais difícil é o diálogo. Porque as pessoas falam muito, mas ouvem. Mulher fala. Ela não quer nem ouvir. Ela só quer falar. Não, mas ela quer ouvir. Ou às vezes ela quer ouvir uma discórdia para poder falar um pouco mais, né? Para poder jogar tudo para fora. E aí vai. Mas é importante eu saber que às vezes eu não consigo fazer isso pessoalmente. Escreva. Ajuda pelo menos a mim próprio, pessoa própria. Você sabia que se pede algo com fé, teu desejo também são realizados? A Bíblia diz isso. Tudo que pedir com fé, o problema é que às vezes nós pedimos e não recebemos o quê? Não tem fé. O problema é esse, nós achamos que temos, mas não temos. Não temos. Então a falta de fé faz com que não haja poder de Deus, não foi falado, não foi perguntado. Quem não viu, já viu. Mas quando está na situação, como é que você age? Quando está naquele jeito, como é que você atua? Então a fé, ela faz, Jesus foi bem claro. Tudo que pedimos com fé em meu nome, eu vou conceder. É importante nós trabalharmos com a fé, com determinação daquilo que nós queremos. O problema é que nós realmente não sabemos usar da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu chego a Deus, eu tenho que chegar com convicção de que Ele vai fazer. Tem poder e pode realizar. Aí eu ponho a minha fé em ação. E Deus se agrada da fé. Deus se agrada da fé. E nós vemos na Bíblia várias citações de fé. Jesus falou com uma mulher que não era israelita, tiro, sabe? Não se dá pão de filho para cachorro. Ela não
ia sair nervosa, tá? Esse cara é ignorante. Mas ela fez o quê? Ela tinha fé. Acreditava que Jesus podia libertar a filha dela. E ela disse: mas a minha galinha come os cachorros. Você me chamou de cachorro? Eu sou cachorro. Mas eu quero a minha bênção. Aí Jesus disse: não vi tamanha fé. Não vi tamanha fé. Fé leva a pessoa a ter humildade, pedir perdão. Fé leva a pessoa a reconhecer seu erro. A fé leva a pessoa a se entender que está necessitada e que ela precisa de Deus. Aí não alcança. Por isso que nós não alcançamos, muitas vezes nós pedimos para Deus, mas não reconhecemos para Deus que somos carentes, que necessitamos dele, achando que somos autossuficientes. Não somos. Nós precisamos dele para direcionar a nossa vida, para nos colocar no caminho certo, para aprender a confiar. Por isso o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele